Meus irmãos, eu quero pregar agora em Mateus 26, a partir do verso 26 até o 56. É longo o texto, mas você fique tranquilo, ele será lido à medida que formos refletindo. Mantenha a sua Bíblia aberta, ou então o seu aplicativo aí aberto, e a gente vai refletir nesta noite. E eu quero trabalhar a ideia que tem como título: manter o equilíbrio quando a situação for tensa. Manter o equilíbrio quando a situação for tensa. Jesus experimentava os últimos dias de seu ministério entre os homens. A cruz estava se aproximando e ele estava vivendo os últimos momentos que antecediam a sua oferta como sacrifício vivo em nosso lugar, assumindo o nosso pecado, a nossa condição. E esse momento se revestia de grande tensão. Às vezes a gente só pensa nessa realidade quando assiste a um filme e com a perícia dos produtores, o drama é intenso e depois a gente se esquece. A gente se esquece, por exemplo, diariamente, de que a nossa vida como cristãos está atrelada a essa entrega sacrificial de Jesus. E muitas vezes nós, na realidade, agimos e reagimos no dia a dia de maneira equivocada, porque nós perdemos esse foco. Jesus experimentou as dores por nós, experimentou essa tensão, e ele, no texto que vamos nos apropriar paulatinamente durante o sermão, ele vivia esse momento tenso. E também ele precisava sinalizar, precisava preparar os discípulos para aquele momento. Diz o texto a partir do verso 26, que enquanto comiam, Mateus 26, Jesus pegou um pão, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir pegou um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, Jesus faz uma transição de uma celebração conhecida dos judeus, que era a Páscoa, e ele apresenta agora ele mesmo como cordeiro, como centro dessa celebração, ele se entregando e dando aos discípulos um simbolismo do que representava o pão naquela comunhão ali e o que representava o vinho. E terminando aquele momento, ele sai para o Monte das Oliveiras. Até aqui parece algo lindo, solene, bonito, mas agora a situação vai se intensificar. A tensão iria aumentar. Eles experimentariam ali, a partir de agora, momentos tremendos. E eu quero então, a partir dessa compreensão e introdução, extrair lições para nós a partir desse texto.
E a primeira lição que eu quero extrair com você, do verso 31 ao 35, é a seguinte: quando a situação for tensa, não confie na sua capacidade, não confie na sua força, não confie na sua perícia. Você é um fraco, eu sou um fraco, nós somos fracos. Assim que terminou a ceia e eles saíram para o Monte das Oliveiras, diz o texto, Jesus disse aos discípulos: esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Mas Jesus lhe disse: em verdade lhe digo que nesta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro insistiu: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos disseram a mesma coisa. O que está aqui em destaque? Pedro foi alertado de uma tensão, de um momento dramático. Eles iriam experimentar aquilo. E o que Pedro responde? Eu tenho capacidade para encarar isso aí. Eu sou o cara. Todo mundo pode fugir, eu não. Eu vou ficar firme. Confiou em si. Confiou na sua capacidade. Confiou na sua força. Aqui não tem nada a ver, por exemplo, com autoestima. Tem gente que não confia em si, não acredita. Isso é outro problema. Isso é outra questão. Não, Pedro aqui estava tomando um lugar que não era dele. Ele diz: eu sou capaz de enfrentar este momento tenso. Meu irmão, minha irmã, você que me ouve, me assiste aqui, ou em casa, ou depois ouvindo esse sermão, preste atenção numa coisa: nós não temos capacidade para enfrentar os dilemas e os problemas da vida sozinhos. Não temos. A Bíblia diz que nós podemos tudo naquele que me fortalece, que nos fortalece. Nele nós podemos. Então nós podemos enfrentar dificuldades, adversidades, podemos enfrentar problemas, dilemas, nós podemos, mas em Cristo. Então o poder não está em nós, o poder está nele. E Pedro não, Pedro imaginou: eu posso enfrentar esse problema, todos podem escandalizar, mas eu não. Mas acontece aqui que só Pedro que leva a fama, né? Vocês já viram aquele ditado, né? Papagaio come milho e periquito leva fama, não tem um negócio assim? Tinha uma música assim, não é verdade? Hein? Tem uma música assim, não tem um negócio assim, que eu não lembro direito o que é, não. De repente é até uma banalidade, mas é Pedro que leva a fama sozinho, já viu isso? Mas o texto diz o quê? Os outros fizeram o quê? A mesma coisa. Sabe o que significa? Porque nenhum de nós é diferente aqui do outro, não. A gente acha, muitas vezes, que a gente é capaz. Eles disseram a mesma coisa, falaram com Pedro: também nós, Pedro, não é só você não. Nós vamos enfrentar este momento tenso, pode ficar tranquilo. Mas a segunda lição que eu quero extrair está do verso 38 até o 46, mas eu vou ler a partir, embora eu não tenha lido aqui o 36, aliás o 36 é depois mesmo, e aí eu vou ler a partir do 36 ao 43. Quando a situação for tensa, desenvolva, intensifique
ainda mais a dependência com o Pai, ou do Pai. Veja só, em seguida Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos discípulos: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Olha só, o que está acontecendo? Depois que Pedro disse: eu vou até o final contigo, eu não vou negar, eu não serei pedra de tropeço, os discípulos disseram mesmo, eles foram para o Getsêmani. E olha só, a oração no Getsêmani revela algumas questões. Primeiro, a manifestação dessa deliberada e permanente comunhão de Cristo, de Jesus com o Pai. Ele não teve um momento que não era comum a ele. Ele desenvolvia uma dependência com o Pai permanentemente. E ele então vai ao Getsêmani e ele diz para os discípulos assim: fiquem aqui um pouquinho que eu vou ali orar. Meus irmãos, há um princípio aqui. Qual é o princípio? É o princípio da quietude. Quietude. Jesus queria o silêncio. Jesus queria o momento dele com o Pai. A orientação de Jesus sobre a oração passa por essa perspectiva. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fecha a porta, e ali o teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. Ué, pastor, então não se pode orar em público? Não é isso que está dizendo. Não é isso. Mas às vezes a oração em público, não estou dizendo orar aqui no culto, não, estou dizendo quando entra uma série, às vezes, de leituras muito pomposas, a oração em pública pode revelar mais uma centralização em quem ora do que na pessoa de Deus. Então, muito cuidado. Muito cuidado. Jesus diz para eles: fiquem aqui, eu vou orar com o Pai. Eu vou ter o meu momento com Ele. Dependência de Deus. Depois revela também algumas outras questões. Por exemplo, Jesus abre o seu coração. Ele diz assim: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ele abre o coração, ele diz: eu estou aqui, Senhor, eu estou com o coração arrebentado. A minha alma está destroçada. A minha alma está dilacerada. E ela está tão triste, tão profundamente triste,
que isso significa, sinaliza uma realidade de morte. Há alguns com os quais eu concordo que Jesus estava aqui no momento de extrema depressão, experimentando esse problema. E se você, de repente, mas Jesus ia ter depressão, pastor? É porque você mantém a cultura de 60 anos, quando dizia que crente não pode sofrer depressão. E depressão era coisa do diabo, o crente não podia sofrer. E hoje é das enfermidades mais cruéis e que mais afetam a humanidade. E se Jesus veio tomar as nossas dores, experimentar todos os nossos problemas, por que ele não poderia estar num momento tenso, com a alma profundamente triste até a morte, experimentando esse momento tenso? Não fazia dele um pecador, fazia dele um divino que veio tomar a nossa dor como ser humano. Se de repente você experimenta algo relacionado a essa área, lembre-se, Jesus disse: a minha alma está profundamente triste, e ela está triste até a morte. Ele abriu o coração. Há um outro princípio também neste encontro do Getsêmani. Ele revela aqui que ele queria, tinha um desejo, ele desejava, ele faz um pedido, e o pedido é: Senhor, passe de mim este cálice. A dependência do Pai nos autoriza a pedir a Ele: Senhor, tira de mim essa dor, tira de mim esse problema, tira de mim essa luta, tira de mim essa depressão. Jesus ensinou isso. Senhor, passe de mim este cálice. Pai, tira esse momento tenso da minha vida. Você pode apresentar, seja ele qual for, os seus pedidos ao Senhor. O que aflige a sua alma hoje? O que aflige a nossa alma hoje? Vamos apresentar ao Senhor. A Bíblia diz que nós podemos levar tudo a Deus em oração. Lembra? O hino 155 do cantor cristão, não é esse mesmo? Não é isso? Em Jesus, amigo, temos mais chegado que o irmão. Ele manda que levemos algumas coisas só? Não, tudo a Deus em oração. Então esse é um ensinamento aqui no Getsêmani. Mas aí tem um outro ensinamento. Mas Senhor, não faça a minha vontade, faça a tua vontade. Então eu me arrepio, não me arrepio tanto mais hoje, não é? Mas eu me arrepio, né, figuradamente falando, quando alguém diz assim: não, tem que determinar, tem que exigir de Deus, você tem que ter autoridade. Meu irmão, Jesus tinha mais autoridade que você, eu imagino, mais do que eu, com certeza. E ele diz: Senhor, eu quero, passa de mim este cálice, mas faça a tua e não a minha. Faça a tua vontade. Dependência do Pai. Quando a situação for tensa, desenvolva ainda mais a sua dependência de Deus. Mas não faça da oração um instrumento de socorro quando a coisa aperta. Não. Desenvolva essa relação com Ele permanentemente. Tem gente que às vezes pensa que, não aconteceu um problema, eu vou orar e Deus tem que me atender agora. Ele pode atender também, mas o tempo todo nunca se lembrou de orar pelas pessoas, de orar a Deus por si mesmo, de desenvolver com Ele um relacionamento, de agradecer as bênçãos, de adorá-lo na beleza da sua santidade. Não. E Deus quer que a gente desenvolva uma relação de dependência com Ele. E Jesus ensinou isso aqui, e o Getsêmani trouxe essas realidades tão lindas para nós. E olha, o texto vai continuar ensinando. Diz o texto que ele voltou, os discípulos estavam dormindo. E ali, os discípulos dormindo, ele falou: olha, vocês não puderam me acompanhar, velar comigo, estar junto comigo, nem uma hora.
Quer dizer, nem um pouco vocês puderam estar comigo. E aí voltou a orar, encontrou de novo dormindo. Mas há aqui algo que revela, assim, um relacionamento com Cristo. Ele foi e orou, e ele repetiu o mesmo pedido. Diz o texto que ele falou com as mesmas palavras. Pela terceira vez, o verso 44, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então, Jesus falou com o Pai, insistiu, perseverou nesse relacionamento íntimo com eles. Desenvolva isso na sua vida. Mas há uma terceira lição aqui nesse texto, também riquíssima. Os versos 47 ao 53. Quando Jesus terminou de orar, ele chamou os discípulos e disse: agora vamos embora, porque a turma da pesada está chegando. O traidor está chegando e nós vamos agora enfrentar uma tensão ainda maior. E eles foram. Aí do verso 47 ao 53, nós lemos assim: enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal: aquele que eu beijar é esse, prendam-no. E logo aproximando-se de Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, o que você veio fazer? Nisto, aproximando-se eles, agarraram Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: coloque a espada de volta no seu lugar, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Ou você acha que não posso pedir a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Mas como então se cumpririam as escrituras que dizem que assim deve acontecer? Quando a situação for tensa, tenha convicção que ela não será resolvida pela força e nem pela violência, mas pelo Espírito de Deus. Zacarias disse isso, o profeta, aproximadamente 2.500 anos antes, 500 anos antes de Jesus experimentar aquilo, 2.500 anos antes de nós. Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. A gente é tendente a achar que a força resolve as questões. Não resolve. A gente costuma achar que o poder bélico, seja ele de um Estado, seja ele de uma pessoa, seja ele de uma instituição, tem mais poder do que a ação de Deus através da sua vontade, da sua soberania, do seu querer, do seu agir. Não, nenhuma força, nenhuma violência resolve problema, só cria mais problema. E foi o que Pedro quis fazer. Quando ele viu aquele momento tenso, chegaram para prender Jesus. Judas identifica quem é Jesus. O beijo ali é porque Jesus não era conhecido daqueles homens. Provavelmente já experimentando naquele lugar uma tardinha, uma experiência já de pouca claridade. E aí ele identifica Jesus com um beijo. E naquele momento tenso, Pedro diz: eu vou resolver isso. Lá no início, ele diz que ele não negaria. Foi para o Getsemane,
Ele dormiu, não orou. Agora ele vai dizer que pode resolver. Como? Arranca a espada. Então há aqui uma escala interessante. Primeiro, ele confia nele. Eu não vou negar. Comigo não. Pode todo mundo, eu não nego. Aí os discípulos disseram a mesma coisa. Aí foi para a jornada de oração de Jesus no Getsemane. Ele dormiu. Eles dormiram num momento tenso. Quem confia em si mesmo e quem dorme na oração, não vai agir mesmo pelo Espírito, vai agir pela força. Ele arranca a espada e quer matar o soldado. Ele não queria arrancar a orelha, não. Ele queria matar, literalmente. Mas ele não era esgrimista. Ele não tinha trato com aquilo. Ele entendia de vela, de barco, não é? De remo, de rede, sei lá quais os instrumentos exatamente na pescaria. E ele então, não sendo habilidoso, e também o soldado certamente vendo aquela espada relampejar na sua frente, deve ter pulado. Ele que era muito ágil, não é? E ligeiro, lépido, não é? Destreza nele, deve ter pulado, cortou a orelha. E se não fosse Jesus, aquele soldado, tadinho, ficaria sem orelha. Mas Jesus foi lá e colocou a orelha. E aí diz para Pedro: ô Pedro, eu estou há 3 anos com vocês aqui. Momento tenso não se resolve com força, nem com violência. Se eu quisesse, Pedro, não teria um soldado aqui não. Teria 72.000 soldados, 12 legiões. Uma legião era aproximadamente 6.000 soldados. Tinha 12 legiões aqui. 72.000 anjos aqui. Soldados celestiais. Acabaria com isso tudo. Mas olha, a Escritura vai ser cumprida. Isso tudo é para acontecer. Não é pela força, não é pela violência, é pela vontade de Deus, é pelo Espírito. Então, quando uma situação tensa se apresentar, cuidado, porque de repente você vai lutar, não cometendo, vamos dizer, um pecado deliberado, mas até pela imaturidade ou pela ingenuidade, você vai lutar contra exatamente o que Deus quer construir, a vontade dele, o plano dele. Jesus ensinou isso para Pedro. Pedro, fique tranquilo. Aqui a Escritura vai se cumprir, foi isso que eles escreveram. Então, coloca a espada no seu lugar, Pedro, sabe por quê? Quem usa a espada vai morrer pela espada. Está aí. O texto bíblico é muito claro. Era como se Jesus dissesse assim: discípulo não resolve situação tensa com as armas humanas. A espada que o discípulo deve usar é a espada do Espírito, a palavra de Deus. Essa espada aí não tem valor algum. Alguém pode ter uma espada mais afiada do que a sua. Alguém pode ter mais poder do que você. Ela não resolve. Então coloque a espada no seu lugar. Em último lugar, quando a situação for tensa, saiba de uma coisa: no final, a vontade de Deus prevalecerá. Veja os versos 54, 56, até 56. Diz assim: mas como então se cumpririam as Escrituras que assim dizem, ou assim que dizem que assim deve acontecer? Naquele momento Jesus disse às multidões: vocês vieram com espadas e porretes para prender-me, como se eu fosse um salteador.
todos os dias no templo, eu me assentava ensinando, e vocês não me prenderam. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. O que Jesus estava dizendo aqui? Olha, no final, o que vai prevalecer é a vontade de Deus. Jesus não foi assassinado pelos homens. Jesus não foi objeto de uma ação dos homens. O sacrifício dele foi uma entrega. O sacrifício dele foi uma oferta. Tudo aquilo era instrumento para executar a vontade de Deus, programa de Deus. Aqueles homens eram como que coadjuvantes. O principal era Jesus. O mais importante ali era Jesus. Todos os outros eram coadjuvantes. Eles estavam cumprindo um papel para que o Rei dos Reis assumisse o nosso lugar, tomasse a nossa dor, porque a vontade de Deus assim estabelecera. Então, no final, não vai prevalecer a sua vontade, mas a vontade de Deus. Não vai prevalecer a vontade do pastor, é a vontade de Deus. Não é a vontade da igreja, é a vontade de Deus. Não é a vontade de uma denominação, é a vontade de Deus. Não é a vontade do diabo, é a vontade de Deus. E é lá no Getsêmani que Jesus orou e bradou: faça, Senhor, a tua vontade. É assim. Quando ele ensinou a oração, que é chamada de Pai Nosso, ele disse: Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus no final prevalece, meu irmão. A vontade de Deus prevalece, minha irmã. No final, é ela que vai prevalecer, e quando nós nos afinamos com ela, quando nós nos entregamos a ela, nós experimentaremos menos dor. Getsêmani vem do hebraico Gatshamanim, que significa prensa de azeite. O local era um jardim com oliveiras e um lugar para extrair o óleo das azeitonas. Eram prensadas, eram esmagadas ali, para que pudesse sair o azeite. Foi lá que Jesus, e ali naquela caminhada até a cruz, que ele foi prensado, que ele foi esmagado, ele foi, tomou a nossa dor, nosso sofrimento, tomou a nossa culpa, para que dali pudesse extrair uma geração transformada e alcançada por ele. Você não poderia experimentar essa prensa. Jesus experimentou por você, porque a vontade de Deus assim estabeleceu. Você pode experimentar situações tensas na vida. Eu posso experimentar como nós temos reagido, como nós experimentamos estes momentos, como a gente deseja reagir a estes momentos. Deus pode nos ensinar e pode nos ajudar, e a gente pode aprender com Ele. Então a melhor oração nossa é: Senhor, tira de mim essa tensão, seja qual for. O meu desejo é esse, mas faça a tua vontade. Curve sua cabeça, fale com o Senhor. Olha o Senhor aí. Quem sabe você experimenta uma dor. Quem sabe você experimenta uma tensão
Deus é capaz de fazer com você algo extraordinário. E no final, você experimentar uma vitória tremenda. Porque o desejo de Deus é nos levar até a presença dEle, totalmente livre daquilo que aflige o nosso coração enquanto estivermos aqui na terra. Então, quando enfrentar um momento tenso, uma luta, uma aflição, uma batalha, aprenda com Jesus. Aprenda como Jesus enfrentou esse momento. E viva com alegria esse momento também, para a honra e glória dele. Amém?